Na verdade, o que a gente precisa é que as legisladoras, que as mulheres estejam no espaço de poder para entender, a partir da sua vivência, porque certamente já passaram por isso, passar num lugar escuro, o não ter o transporte adequado noturno, seja do trabalho, da balada ou da escola, vulnerabiliza mais nós mulheres. Heloísa Erundina disse algo interessante. Ela disse: o poder é bom. Se o poder não fosse bom, os homens não estavam lá. Para o conjunto da sociedade, o 8 de março ainda significa talvez um dia de comemoração, um dia de rosa e menos um dia de luta, de reflexão, de aprofundamento das questões que tocam a vida das mulheres, aí principalmente as mulheres vivendo na cidade, mas acho que a gente vem num ascenso, vem num crescente. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jeca. Olá! A gente resolveu fazer um vídeo hoje sobre o 8 de março. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte histórica, um breve resumo, e a Cássia vai falar sobre a visão dela, sobre atualidades, como anda o movimento local, etc. Não tem um ponto específico na história, uma data específica que se fala que esse foi o dia que iniciou o Dia Internacional da Mulher, vamos dizer assim. Na verdade, durante o século XX, mais ou menos, muitos locais ao longo da Europa, ao longo dos Estados Unidos também, houveram várias manifestações de mulheres, principalmente do movimento socialista, mulheres operárias, que buscavam melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Os operários em geral, tanto os homens quanto as mulheres, sofriam bastante, as duras jornadas de trabalho muito longas, 14, 16, 18 horas por dia, e durante vários dias por semana, né? E as mulheres, elas sofriam mais ainda, porque muitos até consideram elas como as proletárias dos proletários, porque além de elas terem que trabalhar nas fábricas, aquelas fábricas horríveis na época, escuras, sujas, propensas a doenças, acidentes de trabalho, elas ainda tinham que trabalhar em casa, muitas vezes para os pais, muitas vezes para os maridos, então elas tinham essa jornada bem complicada. Então alguns autores falam, né, as proletárias dos proletários. Algumas datas, assim, em 1909, em Nova York, 15 mil mulheres foram para a rua, mulheres dos movimentos socialistas da época, reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições de vida de maneira geral. Elas trabalhavam para além de 6 horas por dia, muito mais do que isso, 16 horas, muitas vezes chegando até 20 horas por dia, tem registros, e por vezes 6 dias por semana, né? O padrão era 6 dias por semana, mas muitas vezes chegava a 7. E esse é considerado, né, o Dia Nacional da Mulher Americana, porque foi o primeiro marco, assim, de grandes manifestações, grandes passeatas de mulheres. E também é o primeiro registro, assim, que a gente pesquisou e eu achei, assim. Em 1910, na Alemanha, a socialista Clara Zetkin também propôs, né, dentro do movimento socialista, dentro da Internacional Socialista, que as mulheres tivessem um movimento à parte, fizessem as suas manifestações, as suas passeatas à parte do movimento proletário de maneira geral, né, justamente porque elas tinham uma carga de trabalho, uma carga de maiores problemas, né, na vida do que os proletários em geral. Além de toda a questão do trabalho, elas tinham que enfrentar o machismo, o preconceito e também trabalhar em casa, né, os maridos ou os pais, como eu já tinha falado. E então a primeira manifestação, assim, na Alemanha de mulheres foi no ano seguinte, no dia 19/3 de 1911. Em 1917, na Rússia, no dia 8, a gente teve aquelas manifestações que deram início à Revolução Russa, ou Revolução Bolchevique, ou Revolução Soviética, tem vários nomes. E as mulheres, elas tiveram uma grande participação, né, na tomada dos meios de produção, na tomada das propriedades dos Romanov, etc.
Elas tiveram uma grande participação nesse primeiro dia da Revolução e é considerado na União Soviética, foi considerado na União Soviética que esse seria então marcado como o Dia da Mulher Heróica e Trabalhadora. E em 1975 a ONU instaura, né, o decreto que o dia 8 de março é considerado um Dia Internacional da Mulher. Não tem nenhum feito nesse dia que marque isso, mas foi decretado pela ONU, né, baseado em todo o histórico de luta das mulheres, de todas essas lutas que eu falei. No Brasil, né, acho que o que é mais famoso, até a gente vê na escola, foi o incêndio de Nova York, né, em 1911, dia 25 de março, que foram mortos ali 146 trabalhadores e isso, 125 eram mulheres, né, uma fábrica de roupa, de costura, e houve um incêndio, né, acabou matando essa quantidade absurda de pessoas. E isso mostra, né, o quanto que era complicada a vida dos trabalhadores na época, principalmente das mulheres. Então ficou um marco, né, nesse dia, e no Brasil, nas escolas, a gente até aprende que essa é a origem do Dia Internacional da Mulher. Mas tem outros pontos também, outros pontos que a gente tem que levar em conta. Esses tempos uma representante, né, do governo saiu com uma assim, rosa para meninas, azul para meninos, ou ao contrário, mas enfim, uma analogia em que mulheres devem ficar em casa, trabalhando, cuidando dos filhos, limpando a casa, sendo donas do lar, dona da família, servindo os maridos, sendo as submissas do machismo e do patriarcado. E os homens devem trabalhar, levar comida para casa, dar joias para as mulheres, porque eles mandam na família, eles são os chefes, eles são os homens, eles são os machos, eles são os alfas. Mas eu fico pensando que se num governo que, né, nos nossos representantes, porque a gente é assim, né? A gente é assim, tem os representantes e a gente está aqui embaixo, né? Porque a gente é o povo, a gente é os trabalhadores. Se nossos representantes trazem isso, de que mulheres têm que ser donas dos lares, de que adianta toda essa luta das mulheres que trabalharam, né, lutaram por anos, né? Lutaram por anos, conquistaram tanto poder popular, tanto poder econômico, social e que mais? Geral, né? Poder trabalhar, poder trabalhista, poder votar, poder estudar, né? Sim. Enfim, poder ser considerada como uma cidadã. Sim. Né? E agora, tipo, os nossos representantes querem uma regressão, né, dessa conquista. E aí as pessoas dizem, pra que o feminismo? Pra que o feminismo? Cara, agora, pra que o feminismo se eu já posso votar, se eu já posso trabalhar, se eu já posso estudar? Pra que o feminismo? Eu pergunto nesse vídeo, pra que o feminismo? Por que o Dia da Mulher é um dia bem mais do que um bombonzinho e uma flor? É um dia de luta, é um dia de pensar, é um mês de pensar, talvez um ano, talvez a vida de pensar, de refletir em que mulheres morreram por nós, Marielle morreu por nós, mulheres estão sendo executadas. E é pesado pensar que representantes e governamentais e pessoas que mandam, querendo ou não, no sistema, querem trazer uma regressão, Era isso, pessoal. Era isso, pessoal.